Boa tarde! Hoje no nosso vídeo nós vamos falar sobre guerras espirituais e suas armas. Se você já tem esse conhecimento, que bom! Eu espero que eu possa te acrescentar um pouco mais. E se você ainda não tem, vem comigo que eu vou te ensinar. Então vamos lá, vamos começar lendo a palavra de Deus que está no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Fala sobre a armadura de Deus. Mas nós só vamos ler 2 versículos a princípio, mas vamos comentar sobre todos. O versículo 11 diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficardes firmes. Bom, nesse capítulo, nós podemos ver claramente que existe uma necessidade de nos protegermos contra uma guerra espiritual. Eu li só esses 2 versículos porque o primeiro, ele nos ensina o motivo por que nós precisamos nos proteger. Primeiro motivo, para que a gente possa resistir às astutas ciladas do diabo contra a nossa vida. E o segundo motivo, para que quando o dia mau chegar, a gente está firme para poder suportar e vencer. Então, claramente nós vemos essa necessidade de possuirmos essa armadura de Deus, vestirmos essa armadura de Deus, para que a gente possa realmente vencer as dificuldades, vencer o dia mau, vencer o inimigo das nossas almas, mas para que a gente possa tomar posse dessas armas espirituais, em primeiro lugar nós precisamos saber em que lado nós estamos, do lado do vencedor ou do lado do derrotado. Uma vez, um homem chamado Josué, ele reuniu o povo de Israel e fez essa pergunta para aquele povo. Ele perguntou: olha, decidam hoje a quem vocês querem servir, se a Deus ou se a outros deuses, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Depois você pode ler aí no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, por que, missionário, que você está fazendo esta pergunta? Porque muitas vezes a gente passa para o lado de Deus, sabemos que Deus é o vencedor da guerra final, mas muitas vezes a gente não sabe usar as armas que nós temos, não entendemos muito bem a nossa identidade diante de Deus e ainda sabe o que nós fazemos? Usamos as armas da concorrência, do nosso inimigo, e aí mistura tudo e aí a gente não consegue vencer, não consegue resistir no dia mau, ficar firme, a gente não consegue resistir àquela cilada que o inimigo vem e nos apresenta e nos pega desprevenidos. Então, precisamos saber que lado realmente nós estamos. Eu respondi a Deus em primeiro lugar e a essa pergunta de Josué eu repeti o final. Eu disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você também serve ao Senhor, então você precisa tomar posse dessa armadura de Deus e conhecer suas armas espirituais. E que armas são essas, missionário? Nesse capítulo, nós podemos ver Deus fazendo uma representação. Vocês sabem aqueles guerreiros de antigamente, quando iam para uma guerra, eles botavam uma armadura, um capacete, usavam uma espada, um escudo, vestiam uma roupa, chamava a roupa da couraça, amarravam um cinto no lombo, nos lombos, calçavam os pés e aí eles iam para a guerra. E Deus ele fez uma simbologia dessa essa armadura para que a gente pudesse entender a questão de nós como guerreiros, que nós fomos alistados para a guerra, que Deus nos alistou para combater o bom combate e a gente precisa também vestir essa armadura, mas ele não quer dizer que é essa de antigamente não, é nossas armas espirituais. Começa Deus nos orientando a partir do versículo 14, e ele vai ali passo a passo nos dizendo o que representa cada parte dessa armadura. Por exemplo, a primeira que eu gostaria de falar com vocês é o escudo. O guerreiro, quando ele usa o escudo, ele usa aquele escudo para quê? Para se defender. A Bíblia fala que o escudo para nós que estamos guerreando, uma guerra espirituais, é a fé. O escudo da fé, revestivos do escudo da fé. Sabe por quê? Essa arma é uma arma poderosa, o escudo da fé, porque com ela nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Olha que legal, É uma arma realmente que todo cristão precisa ter, porque o inimigo, nosso adversário, ele está sempre lançando as armas dele, as ciladas deles, as flechas dele contra nossas vidas, mas se a gente tiver fé, firmados,
nós vamos conseguir apagar essas flechas inflamadas. Por que inflamada? Porque dói, né? Quando um homem ele é flechado, né, com aquelas flechas que o inimigo lança, às vezes trava dentro do corpo do adversário, dói. Então, você é ferido. E no mundo espiritual não é diferente. Quando o inimigo lança uma flecha sobre você, você precisa estar firmado na fé em Cristo para você apagar essa flecha e você não ficar ferido. A outra arma espiritual que nesse capítulo Deus nos orienta para que a gente possa usar é a couraça da justiça. Precisamos ser justos. Por quê, missionária? Porque a gente não pode cometer injustiça com Deus nem com outras pessoas, né? Se você comete injustiça, você não tá utilizando a arma correta, né? A injustiça pertence à arma do outro reino. A nossa não. A nossa nós precisamos ser justos. Vou contar para vocês 2 casos rapidinho de injustiça que nós podemos cometer contra o nosso Deus e também contra outras pessoas. Na sua mente já deve ter passado várias coisas, mas eu queria falar de um testemunho de uma mulher que passou há pouco tempo nos noticiários, que ela era casada, tinha 2 filhos de menores, e ela queria se ver livre do marido e não tinha coragem, essa é a palavra certa, de se divorciar. Aí ela teve uma brilhante ideia. Ela disse: eu vou lançar uma calúnia contra ele e vou dizer que ele abusou dos nossos filhos menores. Aí ele vai preso e eu fico livre dele. E assim ela fez, combinou com as crianças, para que se viesse perguntar para elas, elas confirmassem a história dela. E aquele homem foi preso. E quando chegou na prisão, aqueles colegas de cela, os outros presidiários, espancaram eles, porque não aceitaram, né, o motivo dele estarem ali ele estar ali na prisão, de ter violentado seus próprios filhos. E o que aconteceu? Aquele homem veio a óbito, ele veio a falecer, né? E quando isso aconteceu, ela caiu em si, ela se arrependeu e aí foi contar toda a verdade, que foi uma mentira que ela cometeu contra aquele marido dela. Agora era tarde, ela cometeu uma injustiça e a injustiça dela levou à morte do marido. Não podemos cometer injustiça, porque a injustiça pode destruir uma vida. Seja justo. E missionária, como você pode cometer uma injustiça com Deus? Olha, vamos lembrar do povo de Israel quando saiu do Egito, né? Eles saíram do Egito, da escravidão, né, de estarem sendo torturados, humilhados pelo povo do Egito, através de Faraó, e aí Deus com grande mão forte tirou eles de lá, né, e fez tanto milagres e maravilhas, a começar por abrir o grande mar vermelho e eles passarem seco e foram livres, completamente livres daquela escravidão. Mas eles precisaram, para chegar à terra prometida, que Deus tinha prometido que ia levar eles precisaram atravessar o deserto. E todas as vezes que vinha a primeira dificuldade, vocês sabem, eles começavam a murmurar, reclamar, né? E eles esqueciam que lá atrás Deus fez uma coisa bem maior, que foi abrir o mar vermelho para eles passarem a seco. Aí sentiram sede, não tinha água, a água deles tinha acabado, começaram a murmurar, né? Querendo água, né? Aí Deus fez com que Moisés ferisse a rocha para que saísse água e eles bebessem, e várias outras situações, mas a vida daquele povo era murmuração. Olha, a murmuração é uma injustiça que nós cometemos contra o nosso Deus, e é um prato para o diabo operar na minha vida, na sua vida, se a gente viver murmurando por tudo, né? Deus hoje dá para você a solução de um problema, amanhã você aparece outro, você começa a murmurar, esquece o que Deus fez há um tempo atrás. Não esqueça, não murmure, não cometa essa injustiça com Deus, porque se ele foi poderoso para fazer tudo o que ele fez no passado, né? Tudo que ele está fazendo hoje no presente, com certeza ele vai ser poderoso para fazer muito mais. Então, não cometa essa injustiça com as pessoas, né? Não levante calúnia, né? Não faça injustiça por ninguém. Seja mais justo que você puder, porque lembre-se, nosso Deus é justo e ele faz justiça e ele não faz distinção de pessoas, viu? Se você é um cristão e você comete uma injustiça, você pode ter certeza que Deus vai lhe cobrar essa injustiça. O 3º ponto, eu vou ler aqui, é o cinto que o guerreiro coloca nos lombos. Sabe qual é esse cinto? A verdade, né? Para Deus, ele representa a verdade, né? O diabo, ele é o pai da mentira. E aquele que comete mentira se torna filho dele. Missionária, mas uma mentirinha de vez em quando
Não tem nada não. Às vezes eu minto para poder não ficar mal com alguém, para não perder uma amizade, para não causar um problema pior. E aí não tem problema não. A palavra de Deus diz que nós precisamos usar a arma da verdade, porque onde há verdade, aí Deus está, né? E a palavra de Deus fala muito mais. Não deixe lugar ao diabo, porque ele anda ao vosso derredor querendo te tragar. Se você fala uma mentirinha para ficar bem com A, bem com B, bem com C, você sabe com quem você vai ficar bem? Com o diabo, o inimigo da sua alma. Você quer ficar bem com ele ou quer ficar bem com Deus? Então não usa a arma dele não. A mentira é a arma da concorrência, é a arma do seu adversário. Não usa não. A palavra de Deus diz que você tem que usar a arma da verdade. Fale a verdade, meu irmão. Fale a verdade, minha irmã. Não importa o preço que você precise pagar. Fale a verdade. Use esse cinto nos seus lombos e use a verdade sempre. Ainda que doa, ainda que você perca amizades, ainda que você precise sofrer por causa daquela verdade. Mas lembre-se, se você usar essa arma, Deus vai estar com você. E não tem melhor na vida de estar fazendo a vontade de Deus, usando as armas que Ele nos ensina nesse Efésios 6:10, da sua armadura, que você e eu precisamos usar para poder a gente vencer. Lembra que eu li no início? Primeiro versículo 11, para quê? Para a gente possa resistir às ciladas do inimigo. Isso é uma cilada. Eu não posso mentir não, porque senão eu vou perder a amizade de A. É uma cilada, porque se essa pessoa que você não quer perder a amizade, se você falar a verdade e ele foi embora, é porque não era seu amigo de verdade. Então pensa nisso, o único amigo de verdade que nós temos é o próprio Deus. Amém? Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Capacete. Você sabe o que representa o capacete na armadura? O capacete, ele é colocado aonde? Na cabeça, né? Na nossa arma espiritual, o capacete representa a palavra de Deus, que ela precisa estar na nossa mente continuamente. Para quê? Para que a gente, quando vier o inimigo com suas astutas, a gente vencer. Como Jesus venceu, né? Quando ele jejuou 40 dias, 40 noites, e aí o diabo foi tentar ele. Ele venceu com o quê? Com a palavra, né? E o diabo caiu fora, né? Então nós precisamos ter em mente a palavra de Deus para que a gente possa resistir às astutas ciladas dele. Precisamos estar também com a palavra de Deus na nossa cabeça para que a gente também possa resistir, ficar firmes no dia mal. Vou contar também rapidinho um testemunho que eu achei muito triste, mas é uma verdade. Eu conheci um casal de uma igreja que eu frequentei anteriormente, que o marido ele teve um problema de saúde grave, e aí ele começou a passar muito mal. E o que aconteceu com ele? Foi ao médico, fez alguns exames, vou falar rapidinho para correr um pouquinho, e no dia do resultado, né, ele foi com a esposa saber esse resultado. Ele estava preparado porque ele estava com o capacete da palavra de Deus na cabeça, ele tinha o escudo da fé, ele não vivia na mentira, né? Ele estava ali sempre falando a verdade, ele conhecia muito bem as armas espirituais dele, mas a esposa não, né? E o que aconteceu, missionário? Quando o médico disse para ele, olha, você tem um tumor maligno no seu cérebro, né? Aí ele lembrou da palavra de Deus que diz assim, os servos do Senhor não temem má notícias. Aí ele não temeu aquela má notícia. Já a esposa dele tomou um susto tão grande, ficou com tanto medo, que ali mesmo ela teve um aneurisma cerebral. E ali mesmo os dois ficaram naquele hospital. Ele se internou para fazer a cirurgia, para tirar o tumor do cancerígeno do cérebro, e ela porque teve aneurisma cerebral. O que aconteceu, missionária, no final dessa história? No final dessa história é que ele saiu do hospital e ela ficou, continuou a vida dele, crendo que Deus podia curar ele, né? Ele começou a lembrar da palavra de Deus, que estava escrito lá em Provérbios, capítulo 18, que diz assim, a vontade de viver permanece o doente vivo, mas se ele se desanimar, não resta mais esperança para ele. Aí ele lembrou disso, ele disse, eu quero viver, eu vou viver. E ele passou o tratamento todo dele vivo, e a esposa estava onde, missionária? Saiu do hospital? Não saiu, ela não retornou para casa. Dali, ela partiu. Infelizmente, ela veio a falecer. Viu a importância de você ter a palavra de Deus na mente e no coração? Isso vai lhe proteger do dia mal. Quando a má notícia chegar, você está firme nas promessas do Senhor. Mas você precisa conhecer. Se você não tiver a palavra de Deus, né, na sua mente e no seu coração,
fatalmente você será abalado. Então, é preciso ter conhecimento da palavra, conhecer o Deus que você serve. Lembra a pergunta de Josué? A quem queres servir? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você decidiu, nós decidimos estar servindo a Deus, a gente precisa conhecer o Deus que a gente serve e utilizar dessa disponibilidade, dessa armadura que Deus nos deu, né? E usar essas armas espirituais para que a gente possa vencer o nosso adversário, para que a gente possa vencer o dia mal e assim a gente ficar firmes. Mas depois de tudo isso, se você vestiu a armadura, se você usa essas armas, você precisa entender o que está escrito no versículo 18. Ali ele fala que a gente precisa permanecer. Permanecer de que forma, missionário? Sempre orando, vigiando e perseverando. Porque quando um soldado físico ganha uma guerra, que ele retorna para sua casa, para sua família, ele pode deitar na rede, tirar toda a sua armadura e descansar. Mas na vida nossa espiritual não é assim. Nosso descanso não é nesta terra, né? Na guerra espiritual, enquanto estivermos vivos, nós vamos estar sempre tendo que lutar. Você sabe por quê? Porque o diabo, nosso adversário, ele não desiste de você, ele não desiste de mim. Tá aí o motivo do título que eu dei para este vídeo, da rede para a janela. Como assim, missionária? Por que você escolheu esse título? Porque uma vez eu passei por uma situação que eu enfrentei uma batalha de 1 ano e eu venci. Então eu achei que a guerra estava vencida, que o diabo desistiu, que eu fui vitoriosa. Sim, fui, mas naquele momento. E aí foi o que eu fiz, eu tirei as minhas armas espirituais, eu parei de orar por aquela situação, eu parei de buscar soluções em relação com Deus sobre aquilo, né? Achei que acabou, mas não acabou, porque o diabo não desistiu. Aí eu parei, não parei de orar, não parei de ser cristã, não parei de jejuar, vigiar, não parei nada disso. Mas neste caso específico, sim. E o que aconteceu? O que aconteceu, missionário? O inimigo pegou força, viu que eu estava lá na rede, me achando, né, que eu já tinha vencido a guerra, e aí ele veio mais forte e me derrubou. E eu não pude resistir à cilada astuta dele. E eu caí, eu sofri, eu chorei lágrimas de sangue, que isso poderia ter sido evitado se eu tivesse entendido isso no passado, que nós não podemos descansar, porque o inimigo ele não descansa. O inimigo das nossas almas, ele vai estar sempre investindo com as astutas ciladas dele. E o dia mal chega. E a gente precisa estar sempre com nossas armas para o resto das nossas vidas. Quando é então, missionário, o meu descanso? Quando você chegar na glória. Aí sim você vai ter o seu descanso eterno. Enquanto você estiver aqui vivo e viva, você não tire suas armas espirituais, ainda que você tenha ganho uma batalha, a guerra para você não está vencida ainda. Nós estamos sim do lado do vencedor, nós vamos sempre guerrear, mas nós precisamos estar, como o versículo 18 diz, sempre orando, vigiando, porque o nosso adversário ele não desiste, está sempre ao nosso redor e procurando uma brechinha para lhe atingir de novo, né? E perseverando, né? Não desista, né? Lute sempre com essas armas que Deus nos disponibiliza, né? E o que é que representa a janela, missionária? Porque você falou da rede para a janela. A janela é o seu cantinho de oração. Pode ser numa janela, pode ser no seu quarto, pode ser num escritório, não importa. É o seu cantinho com Deus, onde você ora, onde você busca Deus, onde você pede direcionamento para Ele te direcionar naquela situação que você deve fazer. É ali que você vai pedir a Deus forças para você resistir, para você vencer, para aquela luta passar e você sair vitoriosa. Né? A janela é o seu cantinho com Deus, onde você também vai perguntar a Deus, né, as decisões que você vai tomar em relação a cada situação, né? Tenha intimidade com Deus, Ele vai lhe proteger, Ele vai te esconder debaixo do esconderijo dele, na sombra do Onipotente nós vamos descansar. Mas na sombra do Onipotente, não é na rede, porque a rede não é lugar para cristão. A rede não é lugar para você e nem para mim. Agora não, né? Então, Deus te abençoe. Se eu te ajudei, se acrescentei algo mais para você, se você pôde aprender com este vídeo, dá um joinha, né? Comenta alguma coisa, compartilha para ajudar outra pessoa e se puder e quiser, se inscreva no meu canal para quando eu gravar outro vídeo, você ser notificada. Um grande abraço, Deus abençoe você e toda a sua família. Um abraço.